Olá, queridos, olha eu aqui outra vez, de volta com vocês no Cabeça para Cima. É sempre uma alegria poder estar com você, entrar na sua casa e a gente discutir temas bacanas que informam, que orientam e que de fato edificam a nossa vida, Muito bom poder participar com você, poder levar até você temas que te edificam e que transformam e que abençoam a tua vida. Muitíssimo obrigada também a todos vocês que têm mandado mensagens, sugestões de temas e que tem nos acompanhado não só aqui no Cabeça para Cima, mas também pelo Facebook, nas redes sociais. É uma delícia poder estar mais perto de você e poder compartilhar com você as bênçãos que o Senhor a cada dia tem trazido para a gente, Rede Boas Novas, 24 horas transmitindo Jesus e levando informações importantes até você. Muitíssimo obrigada pela sua companhia e pela sua audiência. No Cabeça para Cima de hoje, eu quero convocar vocês para uma guerra, para uma batalha. Isso mesmo. Na verdade, é uma guerra, porque batalha é só um pedaço, Para uma guerra. E uma guerra que nós juntos podemos efetivamente vencer. Segundo o Instituto Nacional do Câncer, o INCA, aqui no Brasil, a cada ano, cerca de 11 mil crianças e adolescentes de 1 a 19 anos, elas recebem diagnóstico de câncer. Pesado, não é? Pois é, o câncer, que já é a doença número 1 na classificação ou na causa de mortes nessa faixa etária. E é aí que você entra, sabia? É aí que você entra porque também está confirmado que a prevenção, ela pode vencer essa batalha e pode reduzir enormemente o número de mortes dessas crianças e adolescentes. Hoje, 15 de fevereiro, é o Dia Internacional da Luta contra o Câncer Infantil. Essa doença que, como a gente já falou, mata tantas crianças. Ter um dia chamando a atenção de todos para a doença tem por objetivo conscientizar a mim, a você, toda a população em prol dessa doença e também chamar a atenção e valorizar o esforço das crianças que têm enfrentado a luta na superação contra o câncer infantil. Nós vamos hoje no Cabeça para Cima falar sobre a luta contra o câncer infantil. Vamos nessa? Começamos com o informativo e já já eu apresento para vocês os convidados especiais para o programa de hoje. O câncer, considerado o mal do século XXI, é a doença que mais mata no mundo. Segundo dados da Organização Mundial da Saúde, é responsável por cerca de 8 milhões de óbitos por ano. E é também a principal causa de morte por doença entre as crianças e adolescentes brasileiros. Apesar de dados tão sombrios, o diagnóstico de câncer não representa uma sentença de morte. A prova é a alta taxa de cura do câncer infantil no país, 80%, segundo dados do Instituto Nacional do Câncer, o INCA. A cada ano são diagnosticados 9 mil casos de câncer infantil no Brasil. Os tipos mais comuns são a leucemia, linfomas e tumores no cérebro, que atingem o sistema nervoso central. Diferentemente dos adultos, não há como fazer exames preventivos ou de rastreamento. Os tumores de origem embrionária são mais agressivos do que os demais, tendo uma evolução bastante rápida a partir da manifestação dos primeiros sintomas, o que dificulta o diagnóstico precoce da doença. Pois é, Tá aí o nosso informativo, você viu, pode ser que a variação ou a variedade de sintomas dificultem o diagnóstico precoce. Mas nós vamos entender um pouquinho mais sobre isso, porque esse diagnóstico ele é fundamental para a gente vencer essa luta. Luta contra o câncer infantil é o nosso tema de hoje no Cabeça para Cima. E para falar sobre esse tema eu recebo aqui Fernando Werneck, ele que é coordenador do Grupo Cooperativo de Histiocitose da SOBOP, que é a Sociedade Brasileira de Oncologia Pediátrica. Ele também é chefe do setor de oncohematologia pediátrica do Hospital dos Servidores do Estado do Rio de Janeiro. Acertei tudo? Perfeito. Às vezes dou uma embolada aqui nessa história, Muitíssimo obrigada pela sua presença aqui, doutor. Um prazer. Prazer, Um tema que, pelo visto, tem que haver uma conscientização maior da população. Porque, como já foi dito, o essencial, o básico é o diagnóstico precoce, a imensa maioria dos casos.
Vamos entender por que esse negócio não está acontecendo, né? Por que a gente só está diagnosticando lá quando a coisa já está feia, né? Quando já está feia. E também conosco, aqui para falar especialmente sobre ações para esse dia, temos o Vicente Souza. O Vicente, ele é conselheiro e voluntário da Casa Ronald McDonald. Obrigadíssima por estar aqui com a gente. Nós agradecemos o convite. Isso aí, Casa Ronald McDonald, que tem aí exercido um papel importante, né? Isso. Na chamada de atenção e conscientização da população. Um apoio também. Isso aí. Vamos lá, vamos ver como é que isso funciona. Gente, completa o nosso time de hoje a Érica Cristine Passos. Érica é ex-acompanhante da Casa Ronald McDonald e ela é também mãe do Dudu, que é um menino que hoje está sob controle, né? Aí dessa questão do câncer. Muitíssimo obrigada por estar aqui com a gente, né? É super importante quando a gente pode ter o que a gente chama um personagem aqui no programa, né? Porque aí a gente começa a comparar os prós e contras e ver a vantagem da gente poder olhar o problema, da importância de se ter consciência sobre ele. Portanto, especialmente a você. Obrigada por estar aqui com a gente hoje. Obrigada, viu? Eu que agradeço. Então, gente, 15 de fevereiro, Dia Internacional, né, da luta contra o câncer infantil. É uma doença que hoje ela está aí na ponta das doenças, né, desse índice de morte entre crianças e adolescentes. Por que isso, doutor? Não, na verdade, aqui, até onde nós sabemos, não houve um aumento do número. Certo. O que houve foi uma diminuição muito grande da taxa de mortalidade por outras causas. Ok. E aí ele aparece, o câncer infantil, como a primeira causa praticamente de morte, só perdendo realmente para acidentes e causas violentas no adolescente, né? Na infância e adolescência. Onde consegue ter mais casos de câncer? Crianças ou adolescentes? Depende do tipo de câncer. Existem cânceres que são específicos de crianças pequenas e outros acometem mais adolescentes. Entendeu? Então, não dá para dizer exatamente, mas a faixa etária seria em torno de 5 anos, mais ou menos em média, seria a taxa mais alta que atingiria crianças e adolescentes. Fala uma coisa, o câncer, ele é diferente? Porque câncer, a gente fala em câncer, não tem jeito, ainda assusta, né? É uma doença que assusta. Quando alguém tem esse diagnóstico, parece assim que já é mesmo uma sentença de morte. A gente tem visto isso nas mais diferentes situações, mas câncer em crianças é diferente do câncer em adultos? Olha, ele não é propriamente diferente. Eu acho que existem diferenças importantes assim. O que causa o câncer no adulto muitas vezes é prevenível. E na criança raramente isso acontece. São doenças que dependem do diagnóstico precoce para cura, né? Esse é um ponto fundamental. E o outro ponto é que a gente sabe que o câncer na criança hoje ele é altamente curável, diferente do adulto. Que o adulto ainda se cura muito, mas o adulto vive anos. Ele é capaz de conviver anos com o câncer e falecer de outra coisa. Enquanto que na criança não, ele é uma doença bem mais aguda, bem mais intensa e que exige um tratamento muito rigoroso, rápido e imediato. Certo. E com uma taxa de cura, felizmente, cada vez melhor. Perfeito. Eu quero voltar aí para a gente falar mais ainda sobre essa questão do câncer propriamente dito, mas vamos falar um pouquinho também de 15 de fevereiro, né? Qual a importância de se ter, né, na opinião de vocês, qual a importância de se ter uma data aí para chamar a atenção das pessoas, para conscientizar sobre o câncer infantil? Não, a importância é, como o doutor Fernando falou, quer dizer, buscar o mais precocemente o diagnóstico. Esta é a nossa luta também, nesse sentido. E como você falou inicialmente, a palavra câncer já significa morte, e aí entra nós também na Casa de Apoio, porque nós somos uma casa de apoio que prestamos o serviço às famílias que vêm de longe e que precisam fazer o tratamento na severidade que o doutor Fernando acusou, e que não tem condições de fazê-lo por forças da distância e por força dos recursos disponíveis.
Então, aí nós entramos, nós damos o apoio para elas ficarem no nosso ambiente e fazendo aí cumprir todo o ritual do tratamento. E, para isso, também a gente tem um tratamento psicossocial para tirar esse karma da palavra câncer e distrair um pouco e fazer um pouco a vida ficar mais solta para essas famílias, porque uma família com a criança com câncer realmente é terrível, né? A Érica, que passou por isso, tem um depoimento melhor até nesse sentido. Na hora que se tem, que uma criança é diagnosticada, com certeza precisa se tratar psicologicamente a família, né? Esse apoio psicossocial, ele é fundamental. Fundamental. Com certeza, né? E o Dudu, Érica, você se prontificou, se tornou uma voluntária desse tipo de trabalho a partir do... O Dudu é teu filho? Isso. É teu filho. Ele está com que idade? Ele tem 10 anos. 10 anos agora. E você se tornou uma voluntária para esse tipo de trabalho a partir da doença dele? Não, eu já era antes, na cidade que nós morávamos, em Londrina. Então, eu sempre engajei meus filhos em lutas em prol de ajudar outras pessoas, né? E quando nós estivemos aqui no Rio, que ele ficou doente e depois ficou bom, aí nós nos tornamos voluntários efetivos da Casa Ronald. Legal. O que significa estar sob controle, né? O Dudu é um menino que está sob controle, não é isso? Isso. Então, o que significa isso, estar sob controle? Eu acho que até o doutor, se eu estiver errado, você não corrige. Para a mãe não existe controle da doença. Para a gente, ela está galopando ainda solta, a gente tem várias dúvidas, a gente tem medo da recidiva. Mas em termos médicos, eu acredito que está só em uma observação, olhando os exames e tal. Mas para mim, no caso, ele continua em tratamento. Não existe esse termo controle. Porque para mim é uma doença que eu não tive controle quando ela chegou durante o tratamento. Então, para mim, ela ainda não é uma coisa sob controle. Né? Então, acho que é só mais um termo médico mesmo, né? Como é que é isso, doutor? Não, isso é muito interessante, porque o que acontece? A mãe, quando recebe uma notícia dessa, é uma faca, né? Que eles comparam que está sob a cabeça, como se fosse uma guilhotina. Uma guilhotina. Tivesse para cair a qualquer momento. Então, é terrível. E o que a gente fala para as mães sempre é o seguinte: olha, isto não tem jeito. Você vai sentir isso durante um longo tempo. E só com o tempo isso vai passar. Depois de anos isso passa. Mas demora. Mas demora. Eu brinco que ele com 80 anos eu ainda vou ter esse sentimento. Não, mas não vai. Você vai ver que vai passar. Porque isso passa, porque isso deu. Agora, os 5 anos é o tempo que a gente considera como tempo em que pode ocorrer uma recidiva. Se ele já tem 2 anos, ele já passou muito do período principal. A chance de recaída dele agora é cada vez menor. E isso vai diminuindo, até que chega uma hora em que ela se convence de que realmente ele não tem mais nada. Vai demorar um pouquinho. A gente vai entender um pouquinho mais, quero conhecer mais a história do Dudu e o trabalho de vocês. Mas, assim, doutor, me fala uma coisa, o câncer infantil, ele é sempre de natureza hereditária? Não, ele é genético como qualquer câncer, mas não hereditário. Hereditário, poucos são aqueles cânceres que têm uma herança, que pode haver uma herança, mas isso pode acontecer no adulto também, assim como na criança. O câncer de mama tem uma certa herança. O câncer é uma doença multifatorial, de forma que a carga genética ela é importante, mas existem outros fatores que fazem com que ela ocorra ou não. Dizem que o fator emocional é um fator, assim, até causador de câncer, né? Muitas vezes, eu já li muita coisa a respeito disso, o estresse como um fator gerador de câncer, essa coisa toda. Isso vale para a criança também? Olha, a medicina é uma coisa muito interessante. Aliás, realmente apaixonante, e eu acho que uma das razões é essa. Porque o que acontece? Você não sabe de muita coisa. Muita coisa nós não sabemos. Você vê, por exemplo, por analogia, essa história da zika causando a microcefalia. Gente, a gente sempre viu um microcéfalo. Sempre vimos, desde que me formei. Aí, de repente, você começa a encontrar um número enorme e você não sabe por quê, e você começa a associar
a um vírus novo que não se sabia que existia. Quer dizer, é muito interessante. Então, se existe alguma coisa realmente de emocional na gênese do câncer, é questionável, mas a gente tem que escutar. Pode ser que seja até um daqueles fatores que abre uma predisposição, né? Porque baixa a imunidade, etc. Perfeito, né? E aí, de repente, te possibilita, porque a gente, quando fica frágil emocionalmente, o organismo da gente sente, né? Fica um monte de porta aberta aí para um monte de coisa estranha, com certeza, né? Queridos, aqui de vez em quando a gente tem que dar uma paradinha. Então, nós vamos para o nosso intervalo agora, tá? A primeira paradinha, mas a gente volta já já. Vamos entender um pouco mais sobre essa questão do câncer, se não pelas causas, né? Porque são multifatoriais, mas como identificar a possibilidade de uma criança estar com câncer, né? Quais são os sintomas dessa doença? Por que tem sido tão difícil fazer esse diagnóstico precoce? E sendo ele uma chave tão importante, ou uma arma tão importante aí para evitar mortes de crianças, né? Não sei se vocês conseguem explicar, mas a gente vai tentar entender um pouquinho disso, tá bom? Okay. Vamos para o intervalo. Cabeça pra cima. Hoje aqui conversando com você sobre a luta contra o câncer infantil, uma doença que está aí presente, muito forte entre nossas crianças e adolescentes e que hoje ela já é a doença número 1 na causa de mortes por doença, né, nessa faixa etária de crianças e adolescentes. E olha, a grande notícia é que o diagnóstico precoce ele pode fazer toda a diferença, reduzir o número de mortes e muitas vezes quando a doença é identificada mais cedo, muito mais fácil de tratar, né, do que quando ela já é identificada num estágio avançado. Então, todos nós podemos fazer parte dessa luta. 15 de fevereiro, coloca aí. Essa é uma data, mas não é para ficar pensando só nesse dia. A gente tem que, nesse dia, né, começar a prestar atenção na história e ganhar consciência e começar a trabalhar aí nessa questão. Essa questão do câncer de mama, o câncer infantil, né, que é aí tão presente. O Brasil, ele tem uma posição, a gente tem um índice dessa doença maior do que outros países. Como é que é o Brasil no ranking mundial? Dá para posicionar? Não. Não. Uhum. Câncer infantil não dá para posicionar. Uhum. Em relação a câncer como um todo, você poderia dizer que câncer é uma doença de país desenvolvido. País desenvolvido que tem muito mais fatores que predispõem ao câncer para o adulto. Para a criança, né? Não existe essa relação. A gente consegue posicionar que fatores são esses que podem predispor a criança ao câncer? Não. Então, quais são os tipos de câncer mais comuns na criança? Acho que o senhor já citou alguns, mas vamos pontuar. A leucemia. Leucemia. O tumor do sistema nervoso central. Esses são os principais. Depois a gente pode seguir. Leucemia e linfoma seria praticamente, como eu digo, um é primo do outro. E depois vem os outros tumores, são tumores abdominais. Né? São tumor de rim, tumor de suprarrenal, são os tumores mais comuns. Aquele ósseo que tem na perna osteosarcoma. Também? Aquele é também comum, né? Não é não. O osteosarcoma dá mais em adolescentes, né? Em crianças a gente recebe casos desse lá também. Isso, idade de crescimento. Mas é o típico tumor onde o diagnóstico precoce é fundamental. Fundamental. Porque existem alguns outros que são mais difíceis. Por exemplo, na própria leucemia, é meio difícil você ter um diagnóstico precoce. É difícil. Agora, certos tumores como o osteosarcoma, dependem, fundamentalmente. E aí existe um trabalho relativamente recente, que foi publicado, e que mostrou o seguinte, isso na Europa, mostrou o seguinte, que o principal fator para você fazer o diagnóstico precoce é você observar o número de vezes que aquela mãe procurou serviço médico com aquela queixa. Esse é o principal. Porque a mãe, o médico tem sempre que escutar a mãe. Porque essa mãe falou, olha, eu estou achando essa criança, ele não está bem. Ela foi ao médico por causa disso.
O médico procura, não encontra nada. Ela dali a 20 dias, ele não está bem. Então, isto foi o dado principal. É o principal fator. E o fator também, que a gente entende, é o tamanho do nosso país, em determinados pontos, esse conhecimento que o senhor está alertando, esse tipo de acompanhamento, não chega até o profissional de saúde que lá está prestando os primeiros socorros, e às vezes essa coisa vai se acumulando. Quando ele chega a detectar mais, né, manda para cá. E essa é a razão da Casa Ronald, porque são as pessoas que moram longe. E quando moram longe, tem dificuldade nesse sentido. Existe até aquele programa de tratamento o diagnóstico precoce pelo Instituto Ronald McDonald, né? Sim. E que leva esse conhecimento até os pontos bem distantes do país para alertar os profissionais de saúde. Não estou dizendo que é o médico, o enfermeiro, qualquer um que esteja no primeiro contato com a criança, né? Desenvolver logo... Quais são as orientações que vocês dão, assim, nesse sentido desses pontos de atenção? O doutor falou num ponto, né, que é a questão de, olha, a criança está indo ao médico, a mesma causa está aparecendo, etc. Vamos prestar atenção. Que tipo, tem outras dicas que você poderia dar? Eu não acompanho essa, porque quando eu falei do Instituto Ronald, é uma outra instituição que faz esse programa. E é outra nós, Casa Ronald, não participamos disso. Temos uma notícia sobre isso, mas não participamos. Mas são levar até esses profissionais quais são as principais características que a doença se apresenta. Porque eu tive um caso semelhante na família conhecida, que a criança começou com uma dor no pé, uma dor na perna ali, e supõe-se que esse é o tênis que está apertando, é o não sei o quê. E tal. E, felizmente, ele caiu na mão de um profissional que mandou de imediato fazer uma radiografia, aquela do exame que tira do líquido da medula, né? Sim, e detectou logo uma leucemia. Foi no ato, ele fez o tratamento e hoje é um rapaz de 21 anos curado. Eu vou já falar ali com a Érica, mas eu tenho ouvido muitos relatos, assim, dessa questão do médico, né? Do médico, ele dizer assim, olha só, tá bom, para não ser, mas vamos lá, vamos fazer o exame. Né? Vamos fazer o exame, já vamos avaliar. E essa atitude dos médicos de se antecipar, né? de querer olhar, de querer descobrir, ela pode ser, assim, decisiva na identificação de um processo de câncer infantil. Né? Mas, Érica, vamos falar com quem sabe, com quem tem vivido aí essa história. A gente pode falar tranquilo aqui da questão? Se chorar não tem problema não. Nenhum problema. Eu sei muito bem como é que é esse negócio, entendeu? Sem problema nenhum. Como é que você descobriu que o Dudu estava com câncer? Então, foi até o que o doutor falou. É bem complicado. Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que trabalhar a mãe, ela não tem que ter medo do que ela vai ouvir, do diagnóstico. Porque se a gente se iludir com o primeiro diagnóstico, a gente põe o tratamento do nosso filho a perder. A gente perde tempo tratando uma coisa que não existe. O Eduardo passou na mão de 18 pediatras. Foram 4 meses. E eu, como mãe, eu sabia que nenhum daqueles diagnósticos estavam certos. Eu tinha uma bomba relógio dentro da minha cabeça. Como é que você sabia isso? Por que você sabia isso? Eu acho que é um sentido que a gente nasce, né? Coisa de mãe, né? Então, assim, ele foi diagnosticado com tuberculose óssea, com várias viroses, e ele anêmico, e ele parando de andar, e o braço atrofiando, e nada. E eu falava, não é isso. Então, assim, eu estava preparada, eu queria ouvir, por mais doloroso que fosse o diagnóstico, eu queria tratar e eu queria meu filho, né? Então, eu saí da linha de, vamos dizer assim, da zona de conforto, de só querer escutar o que me convém, e encontrei uma médica e eu falei para ela, eu quero que você peça todos os exames. Mas Érica, falta vários fatores para a gente fechar essa engrenagem de um diagnóstico. Ele tem alguns sintomas que a gente até divulga muito nas nossas páginas, alguns alertas, tipo manchinha, palidez, dores, cansaço. Ele não tinha alguns desses sintomas tão característicos. Mas eu falei, eu quero. Então, ela fez alguns exames que
apontou uma possibilidade, mas o exame da medula mesmo, eu só consegui depois que eu fui para a rede pública, porque na rede particular eu não consegui o diagnóstico fechado do meu filho. Caramba! Então eu fui a uma médica, eu fui ao Fundão, que foi o hospital que meu filho tratou, e pedi mesmo, falei para a médica, faça, por favor, e ela falou, aqui a gente não pode errar. Eu tenho várias crianças querendo entrar, então a gente diagnosticou, a gente tem que tratar. E eu lembro como se fosse hoje. Foi dia 14 de setembro de 2011 ele entrou, e dia 15 de setembro ele já tinha o diagnóstico. Uau. Então foi rápido nesse sentido. E a gente já começou o tratamento. Que notícia boa, né? Quer dizer, aí é até uma notícia que vem assim, batendo de frente com a história que a gente sempre conhece. Quer dizer, foi na rede pública Sim. que você conseguiu fazer. Porque muitas vezes tem barreira, né? Dos planos de saúde, etc., na limitação de exames, os médicos não fazem, um monte de restrição e a gente acaba sendo prejudicado aí com a questão do diagnóstico, né? Então, essa por si só é uma boa notícia, a agilidade com que foi feito. E a gente não ter o medo, né? Porque para mim seria muito melhor se a médica tivesse dito que era só uma anemia. Claro. Ótimo. Na hora que veio o diagnóstico, seu filho tem uma leucemia, é uma condenação à morte, até a gente faz a pergunta ao médico, né? Ele vai morrer? Acho que todas, acho que não fui só eu. Meu filho vai morrer? Vai, todos nós vamos um dia, mas da leucemia bem tratada, não, a chance dele é enorme. O que você percebia nele de sintomas quando, para você, que te, assim, aguçavam, né, esse sentimento da mãe de que tem alguma coisa errada? O que você percebia que te chamou a atenção e com quanto tempo, assim, como já estava o estágio da doença na hora que ela foi identificada? O Vicente até conhece o Eduardo, né? O Dudu, ele é uma criança muito agitada. Então, a primeira coisa dele foi ele ficar mais amuadinho. E começaram a ter várias intercorrências médicas, viroses, infecções de garganta, infecção urinária, sempre muito fraco. Isso levou um mês, mais ou menos. No segundo mês, ele começou a ter muitas dores ósseas. Dores no fêmur e nessa parte do braço, que eu não sei como chama esse osso, né? Nessa parte óssea. Ele sentia muitas dores no quadril. A gente tentava colocá-lo em pé, ele caía, dizia que doía muito, muito e parou de andar. Então a gente começou já no segundo para o terceiro mês, a gente já tinha passado por vários ortopedistas, vários neurocirurgiões e ninguém dizia o que poderia ser. Foi aí que fechou-se um diagnóstico de uma possível tuberculose óssea pela dor nos ossos, né? Então a gente levou do primeiro, que acho que talvez a gente tenha essa noção de data, mas não seja tão exata, porque a criança fica doente sempre, né? Mas eu acredito que de 3 a 4 meses até a gente fechar o diagnóstico. Fechar o diagnóstico. E quando fechou o diagnóstico, ele já estava num estágio mais avançado? Não, porque eu acho que o pessoal diz que a gente foi até rápido. Ele ainda não tinha alteração de baço, não estava nada palpável, estava tudo ainda dentro dos tamanhos normais. Ele não precisou entrar em transfusão de sangue já de imediato. Então, ele só tinha mesmo alguns sintomas característicos. Por isso que os médicos diziam que eu estava vendo coisas onde eu não tinha, que ainda faltava muita coisa para fechar o diagnóstico. Mas eu tinha essa bomba relógio dentro do meu coração que dizia que eu tinha que ir atrás. Porque isso é muito interessante. Nesse relato dela é perfeito, porque é exatamente o que acontece. Quer dizer, o médico tem que estar atento para a queixa da mãe. No caso do Dudu, é um pouco diferente, porque leucemia depende muito mais do tipo de leucemia do que do tempo que levou para se tomar o diagnóstico. Mas nas outras doenças não é assim. No caso do Dudu é diferente. Mas de qualquer forma você repara que demorou muito tempo. Ela com uma queixa persistente e compatível com a doença. No entanto, aquilo ficou... Não, você está pensando coisa. Não, essa mãe está com mania disso. E isso a gente tem que tomar muito cuidado, porque se a gente tiver um pouco mais de cuidado nesse sentido, eu acho que a gente chega lá. Pois é, então quer dizer que o nosso alerta hoje ele tem que ser... não só para a família, mas também para os médicos, né? Para os médicos, para dizer, olha, doutor,
sabe, tudo bem, seja exagerado, né? Com criança, seja exagerado. Olha, mesmo que ainda não tenha todas as características, investiga, porque essa investigação, esse aprofundamento, ele pode salvar uma vida, né? Isso é muito importante E mesmo. no caso do câncer, na leucemia, a gente vê a força vital da criança indo embora. Isso. Você vê que a criança está apagando, ela começa a murchar, sabe? Assim, é tão notório que você está vendo a criança sentada, a criança não quer brincar, você pode pôr o melhor brinquedo, a melhor festa, ela não quer, ela não tem vício, ela não tem brilho. Não é uma infecção de garganta, não é uma infecção urinária, é uma coisa muito maior. Não é uma infecção que o médico vê, essa é a diferença. Então, o que acontece? Quando a mãe fala que ele está diferente, é porque ele está diferente. Uhum. Porque eu estou vendo ele hoje. Isso. Mas ela vê ele todo dia, ela conhece. Então, se ela percebe que esse menino não era assim, ele está agora assim, isso é fundamental. E num adulto, o adulto ele reage mais, né? Às vezes a pessoa mais adulta, ela, por mais que ela esteja indisposta, ela tenta vencer a indisposição, né? Ela reage de uma forma diferente. Criança não, né? Criança não, a gente nota logo. Está diferente, está apagadinho, está alguma coisa errada, não está querendo comer. A gente percebe, realmente dá para perceber, né? E o que a gente está falando hoje aí para você percebeu isso? Se inquiete, como a Érica se inquietou, sabe? Esse é um bom exemplo. Se inquiete, exija do médico um diagnóstico profundo e procure chegar na causa, porque isso pode fazer toda a diferença na cura do câncer infantil, não é verdade? Pode fazer toda a diferença. Gente, eu tenho que ir de novo para o intervalo, já vou dar uma outra paradinha. A gente vai, mas volta já, tá bom? Vamos lá. Cabeça pra cima. Isso aí, volta a falar. Hoje a gente está aqui conversando sobre a luta contra o câncer infantil. Repito, a doença que hoje mais mata crianças e adolescentes. Mortes por causa de doença, né? Quando a gente olha mortes por causa de doença, o câncer infantil é a que mais mata. E o diagnóstico precoce, ele pode ser decisivo na mudança dessa questão. 15 de fevereiro é o Dia Internacional da Luta contra o Câncer Infantil. E o objetivo de se ter um dia nessa batalha é exatamente para criar consciência na população de um modo geral. E a gente está vendo aqui que quando a gente fala da população de um modo geral, a gente está falando na família, a gente está falando nos médicos, a gente está falando no corpo de saúde também, né? Atenção para essa doença. E também aqui para valorizar o esforço de crianças que estão aí nessa batalha, né? De vencer um câncer, vencer um processo de câncer infantil como o Dudu, né? Que está aqui com a mamãe contando a história dele para a gente. Queridos, essa vai para o doutor Fernando também. A gente falou aí, até por conta do Dudu, a gente falou no câncer de... Leucemia. E o senhor tinha citado outro câncer, a gente já falou também do osso, né, do joelho, mas também do tumor no cérebro, né, que é um bastante comum. Como detectar esse tipo de câncer? Os sintomas são os mesmos? Tem sintomas diferenciados? Bem, tumor cerebral, ele pode acometer qualquer faixa etária. É mais comum em pré-adolescente, pré-escolares e escolares, quer dizer, 3 anos, 2, 3 anos de idade e vai até uns 6, 7 anos de idade, é o pico máximo na infância. A característica clínica dele é muito sutil. Mudança de comportamento, dor de cabeça, principalmente pela manhã. Vômito, se tiver, pela manhã. Criança que acorda e vomita. Dor de cabeça, alteração de visão. Se ocorrer algum desses sintomas, a mãe deve procurar imediatamente o médico e isso tem que ser procurado. Não há outra lógica para isso. Entretanto, o tratamento do câncer de sistema nervoso, tumor do sistema nervoso, ele é essencialmente cirúrgico. E como ele se situa numa localização muito delicada,
O diagnóstico precoce aí passa a ser fundamental, porque o neurocirurgião é que vai ter que extrair esse tumor. O restante do tratamento todo é complementar. Então é preciso que seja feito um diagnóstico muito precoce. Esse é um dos grandes desafios da oncologia pediátrica hoje em dia. É o diagnóstico precoce do câncer do tumor do sistema nervoso central, que é muito comum. E ele acaba sendo assim um grande desafio pela complexidade de identificação, por a demora dessas crianças chegarem numa oncologia. Por isso e também pelo fato de que o tratamento é essencialmente cirúrgico. Cirúrgico, entendo. Diferente do restante do tratamento do câncer, que a gente tem outras armas bastante eficazes. Embora eu possa dizer para vocês uma boa notícia, se é que a gente pode dizer que existe uma boa notícia em relação a isto, mas é o seguinte, o tumor do sistema nervoso central, hoje em dia, com o tratamento moderno de quimioterapia, de radioterapia, a gente tem conseguido resultados assim maravilhosos, mas maravilhosos, de cura de crianças, realmente fantástico, a coisa está melhorando muito. Essa afirmativa, quer dizer, o câncer tem cura, mesmo em crianças o câncer tem cura? Ah, sim. Não, ele tem muita cura. São poucos aqueles que são os grandes desafios. Os grandes desafios que a gente pode dizer hoje são ainda o neuroblastoma abdominal, que frequentemente é diagnosticado em estágio avançado e quase sempre nessa situação é incurável, por enquanto, e o tumor do sistema nervoso central também por essas dificuldades de você manusear um tumor numa região tão delicada. Viu, Érica? Você não está aí no grupo pior, não. Não está no grupo pior. Não, e vou te falar, quando eu saí do hospital, que aí eu fui para casa Ronald, né? Quando eu cheguei lá, eu fiquei chocada. Porque eu tinha uma ideia seguinte, se deu um tumor no dedo, arranca-se o dedo. E a leucemia. Depois, né, com o andar do tratamento, é que eu fui vendo que ainda não era um dos piores, que ainda tinha crianças passando por situações bem mais complicadas. Mas pela ignorância, né, eu achava que dando num lugar que pudesse tirar, seria a solução. Perfeito. É isso aí, eu acho que a tua fala, que é uma fala assim, muito positiva e muito estimuladora, né? O fato de você já trabalhar, já estar envolvida, a família envolvida com essa questão de auxiliar outras pessoas, isso ligou mais alertas em você, isso te fez ter esse sentimento mais aguçado de aprofundar na pesquisa ou foi mais o sentimento materno mesmo? Acho que... Pergunta complicada, né? Eu acho que as duas, né? Porque como mãe eu também fui buscar pesquisas para ajudar, questionar os médicos, ter as perguntas para poder ter esse diálogo e sanar minhas dúvidas, né? E depois que a gente passa pela doença, que a gente tem o sucesso, né? Graças a Deus, a gente passa a ser uma referência para quem está entrando. Porque quem está entrando sem esperança, como eu também entrei. Então, quando olha para o lado e vê o Eduardo andando, correndo, brincando, fazendo Mac Dia Feliz, envolvido, fazendo campanha para arrecadar sangue, brinquedo, nossa, meu filho vai ficar bom também. Se o dela ficou, o meu vai ficar bom também. Então, a gente passa a ser um exemplo, né? É um exemplo, referência de fato. Então, por isso que eu acho que eu acabo tendo essa obrigação de estar sempre junto com quem está começando, porque é uma força. Queria dizer uma coisa para você, uma coisa que estava me ocorrendo, porque assim, né, a gente fala, e quando a gente fala sobre a Bíblia, a gente diz, né, eu sempre falo aqui nessa referência bíblica, que diz para a gente, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Né? E Paulo ele vai falar muito o tempo todo nessa questão da gente se transformar pela renovação da mente. Você sabe que conscientização é renovação de mente? É transformação?
Hoje a gente quer provocar aqui você também, para que você se conscientize, para que você renove a sua mente, para você se transformar em relação a isso e ajudar, se você tem alguém na sua família, ajudar outras famílias para você provocar, né? E se você sente, viu, o sobrinho, o filho, o amiguinho da escola, que ele está lá, murchinho, que está com uma situação diferente, você pode ajudar, provocando para que se busque a identificação, se pesquise essa questão do câncer infantil. E quando você faz isso, você pode estar salvando uma vida, viu? Salvando uma vida. Com o pessoal da Ronald McDonald, né? Vocês têm gasto tempo, investido tempo nesse processo. Como é que se prepara um voluntário para a casa Ronald McDonald? Nós hoje operamos com 505 voluntários. Uau, em todo o Brasil? Não, no Rio de Janeiro. Só no Rio de Janeiro? Só no Rio de Janeiro. Estou falando da casa no Rio de Janeiro. E nós, voluntários, estamos preparados o dia a dia, né? A gente vai para lá como voluntário, se auto-indica para lá, passamos por um processo de treinamento e a gente assume lá as nossas atividades. Uns diretamente no front, pegando as crianças, atendendo as mães que chegam nesse estado deplorável, no sentido da cabeça longe, que ela vem de longe e às vezes vem de longe numa situação para fazer o médico de longe, vai para o INCA ou vai no Hemorrio ou vai no Fundão, procure lá o médico. E aí atende lá, o doutor Fernando atende, volte amanhã para fazer o primeiro exame. E a mãe vem de longe, vem lá de cima, de Itaperuna, lá de cima. E como volta para casa? E aí não tem como voltar, entra o serviço social do hospital, identifica essa necessidade, liga para a Casa Ronald, você tem vaga, manda para lá. E aí a gente começa a fazer esse apoio de fazer a hospedagem, a alimentação e o transporte diário para fazer. Aí ela vai no dia seguinte, faz todos os exames e a gente dando sempre o suporte para que esses exames sejam feitos, para que esses procedimentos sejam realizados, senão não vale de nada, né, esse atendimento. E esse sentido de a gente estar fortalecendo essa família, porque a coisa não atende só a mãe e a criança está ali. A família que ficou para trás também foi acometida pelo mesmo susto, pela mesma... Tem umas fotozinhas que estão aí. Mostra as fotos lá da casa para o Vicente falar um pouquinho. Crianças lá da casa com voluntário? Crianças lá, com voluntário. As nossas crianças ficam lá durante todo o tempo que for necessário o tratamento. A Érica ficou quanto tempo, Érica, você? 8 meses. 8 meses lá conosco. Ininterruptos, não foi momento em casa. Gratuito? Gratuito, totalmente gratuito, não temos nada. Que bênção. E elas ficam lá sendo atendidas pelos voluntários. Como eu disse, tem voluntários que estão no front, diretamente com as crianças, atingindo. Tem outros que querem trabalhar diferente, não suportam ficar diretamente com as crianças, então ficam em outros trabalhos na retaguarda que são tão importantes quanto ficarem lá, né? Então, nem todo mundo aguenta, às vezes, né? Lidar com a criança. E a gente, quando chega uma família conosco, nós também fazemos um tratamento psicossocial, como já falei, e assistencial também, identificando as necessidades da família. Perfeito. Porque, às vezes, a família vem de uma situação de habitabilidade fraquíssima e que porta aberta para uma infecção, né, doutor? Que vem de um tratamento com a imunidade baixa, vai em casa, quando volta, pode voltar cometida de uma infecção e morre da infecção e não morre do câncer. E a gente está de olho nisso também. O lado nutricional também, nós temos projetos de distribuir bolsas de alimentos para aqueles casos em que precisa de um suplemento alimentar, a criança precisa de um suplemento alimentar. Nesses casos de habitabilidade, a gente pode fazer agora algumas interferências na casa da criança para melhorar as condições de habitabilidade e também colocar, tem casos que precisam de geladeira, de fogão, de cama, etc. A gente recebe muitas doações nesse sentido e essas doações que a gente recebe já são direcionadas para essas famílias. O nosso caminhão vai buscar a doação e ele mesmo leva até a casa das famílias, que normalmente é distante, chega até em outro município.
Perfeito. Então, todos esses projetos que a gente tem são projetos para melhorar as condições. Perfeito. Fora isso, nós temos projetos também de entretenimento, muito entretenimento, para tirar a família daquela situação. Mudar são o olhar, festas, né? festinhas de Dia dos Pais, Dia das Mães, Natal, Páscoa e por aí vai afora. Muitos convites para eles irem fazerem visitas, jogos de futebol e peça teatral. Ou seja, tudo isso no sentido também de melhorar as condições, né? Condições emocionais agora, emocionais. Né? Também da família. E a gente cuida de uma forma de apoiar, exatamente. O tratamento clínico são feitos pelos profissionais de saúde. Nós não temos na Casa Ronald um médico, um enfermeiro, não tem nem um cheiro de hospital a Casa Ronald. Não tem nada. Pode ter médico voluntário, enfermeiro voluntário, atuando, né? Mas profissionalmente nenhum. Não temos nem remédio, nada. Então, as mães, quando chegam, elas trazem a receita, trazem os remédios, elas são responsáveis pela aplicação do remédio. Não é o voluntário que, mãe, o fulano já tomou remédio hoje? Não, a mãe é responsável por esse tipo de atuação. Essa responsabilidade dela como se você estivesse em casa. Perfeito. Né? É uma casa, nós somos uma casa longe de casa. Um ambiente facilitador do processo, né? Facilitador do processo. Que coisa fantástica, que coisa fantástica. Qualquer pessoa pode procurar? Qualquer pessoa pode procurar, qualquer pessoa pode procurar. Nós temos o nome de Casa Ronald, o McDonald's nos dá o Mac Dia Feliz, que é uma vez ao ano, né? Que acontece no último sábado de agosto. A gente arrecada, naquele sábado, toda a venda do sanduíche Big Mac vem para a instituição e a gente administra o recurso ao longo do ano. Esse recurso, atualmente, cobre 30% da nossa necessidade. Os outros 70% nós captamos através de nossas forças de trabalho interno lá dos voluntários, dos funcionários. Ou seja, a gente tem uma carteira de contribuintes que fazem mensalmente uma doação através de boletos que a gente envia para os cadastrados. Esses boletos sem valor e sem data de vencimento, e eles fazem o pagamento. Inclusive, estou atrapalhando, já estou no horário? Não, a gente já precisa encerrar, mas tudo bem, você me corta quando precisar. Aí, inclusive hoje, nessa data, nós estamos lançando uma campanha Quanto Vale o Seu Sorriso? Para arrecadar novos amigos contribuintes nesse sentido. Tá? Eu tenho até, deve estar passando na legenda, o nosso site com o nosso e-mail para as pessoas se cadastrarem, aqueles que forem. Eu faço um apelo, espero essa comunidade da Rede Boas Novas, que nos chegue até nós para lá para também nos ajudar nesse sentido. É uma forma também de você participar dessa guerra, né? De você participar dessa guerra e entrar aí nessa luta contra o câncer infantil, né? E fazer a gente vencer essa guerra de forma aí bastante consistente. Eu já preciso ir para o nosso último intervalo, gente. Mas vou para o intervalo e a gente ainda volta aqui para os nossos comentários finais, tá bom? Vamos lá. Cabeça pra cima. Cabeça pra cima. E aí, você está disposto a entrar nessa guerra? Está disposto aí a entrar na luta contra o câncer infantil? Eu espero que sim, eu espero que sim. Como é que é, Érica? A doença não é contagiosa, mas... É contagiante. Contagiante no sentido de se engajar nesse negócio. Isso aí, não vai pegar nada. Não vai pegar nada, não vai pegar nada, só vai pegar vida. Vida abundante, né? Só vai pegar crianças que podem ganhar um futuro pela frente. E você vai ter uma visão diferente, né? Do que é realmente problema. É isso aí. Parabéns. Tá? Parabéns, inclusive, pela sua ação, pela sua atitude. Por você estar aqui. Obrigada. Falar disso é como você disse, ajuda muita gente, né? Sim, ajuda muita gente. Olha, o nosso tempo está curtinho, mas eu queria, assim, 2 respostas ainda. Vamos tentar de uma forma rápida. Todo tratamento quimioterápico faz as crianças perderem o cabelo? Não. Não. Nem sempre. Tem crianças que não perdem um fio de cabelo. Pode acontecer. Pode acontecer. Mas a maioria perde. E assim, a criança, quando ela está nesse processo do tratamento oncológico, ela tem que sair da escola ou ela pode continuar o estudo?
Tem fases em que ela tem que ficar um pouco mais preservada. Mas, de uma forma geral, a ideia é que ela mantenha a vida normal dela. Bacana. E, para isso, nós temos apoio de casas de apoio, classe escolar dentro dos hospitais públicos. E, com isso, a gente procura dar uma vida normal para a criança. O que você estava falando, né? A casa Ronald é uma casa normal. As crianças são crianças normais. Normais. E, nesse sentido, a educação, nós também temos a classe hospitalar, que é um programa da Secretaria Municipal de Educação, que nós temos 2 professoras diariamente que ficam para evitar coisas do tipo que o Dudu ficou 8 meses fora, eles fazem o acompanhamento através lá da escola. Que coisa linda, que coisa linda. Gente, olha, muitíssimo obrigada pela presença, participação, pela possibilidade da gente falar desse tema, né? A gente acredita muito nisso, na divulgação, na conscientização. A gente quer ser um elo de ligação aí nesse processo. Esperamos aí estar contribuindo nessa luta, né? 15 de fevereiro, Dia Internacional da Luta contra o Câncer Infantil. E você tem que participar dessa história. E uma coisa que eu queria ressaltar. Claro. Nós, como voluntários, a gente, quando se engaja no voluntário, a gente vai no sentido, eu vou para ajudar. Não é isso que acontece. Nós é que somos ajudados por eles, pela situação, nós que ganhamos mais do que doamos. Isso é muito importante. A gente tem uma forma de dizer isso, né? Que muitas vezes assim, a gente diz assim, né? Porque nós vamos abençoar vidas. Mas, na verdade, quando a gente abençoa, quando a gente busca abençoar, os mais abençoados somos nós mesmos, né? Somos nós mesmos. Muitíssimo obrigada. Muito obrigado. Eu acho que a gente trouxe boas novas hoje. Com certeza. Com certeza. E boas novas de grande alegria. Muito importante e muito encorajador. Isso aí, isso aí. Parabéns para você. Obrigada. Obrigada, Érica. Obrigada, eu que agradeço e acho que vale a pena reforçar para que as mães não tenham medo do diagnóstico. A gente vai ajudar muito os médicos também a fazer o diagnóstico precoce dos nossos filhos. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe o Dudu e que dê plena cura para ele. Amém. Plena cura para ele. Que vocês continuem esse trabalho lindo que vocês estão fazendo. Obrigadíssima. Nós tá que bom? agradecemos. E obrigada a você também que está em casa, participou conosco. Nosso recado está dado. Agora é a sua vez de levantar a espada e participar dessa luta também. Terminamos o programa, deixo vocês com o Disco Praise, que canta ainda um pouquinho, fechando o programa pra gente. Paz! Quanto mais eu corro, mais cansado eu fico. Não importa o quanto eu me sacrifico, meus objetivos não consigo alcançar. Já trilhei em todos os caminhos, já gritei por todos